Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Culto esse de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero compartilhar com o irmão e com a irmã um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando tudo bem o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. A oração é uma prioridade na minha e na sua vida. Muitas pessoas têm se afastado de Deus e deixado de obedecer os seus mandamentos e de viver de acordo com os seus princípios bíblicos. Ou será uma coincidência que nossa nação está sofrendo? Uma coincidência que o mundo está passando por este caos por causa deste vírus? Ou que espiritualmente estamos diante de um dos momentos mais difíceis que estamos vivendo? Independente do que causou esta condição, do que causou este problema mundial, nós, cidadãos cristãos, devemos se importar e orar pelo nosso país, orar pelo mundo e levantar um clamor a Deus. O estado da nossa nação, o estado do mundo, é uma evidência de que precisamos orar para uma intervenção divina. As advertências bíblicas também devem motivar-nos a orarmos. Às vezes, Deus envia a adversidade para obter a atenção do seu povo. Se nós olharmos lá em 2 Crônicas 7, 22, que diz assim: E a resposta será: por que abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes cultos? Por isso eu lhes trouxe sobre eles toda esta desgraça. Será, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos nos afastando de Deus? Será que nós não estamos dando o devido crédito para as coisas? Devemos escutar melhor a voz de Deus. Devemos nos prostrar diante de Deus e pedir perdão. Devemos olhar para os céus, de onde vem a nossa salvação, e pedir perdão a Deus. Não pelos nossos pecados, não somente pelo que estamos talvez fazendo de errado, ou muitas vezes não fizemos nada de errado, mas pedir que Deus esteja sarando a nossa nação e o nosso mundo. O Brasil, ele tem tido uma abundância material e espiritual com resultados do favor de Deus sobre a nossa vida. Nunca se falou tanto de Deus como temos falado nesses últimos tempos. Mas estamos falando sinceramente? Estamos olhando para Deus por causa desses momentos, dessa desgraça? Será que vamos esquecer de Deus quando tudo isso passar? Devemos nos colocar diante de Deus e não esquecer que Ele é bondoso, que Ele não se esquece da gente, que Ele sempre está lá. O Santo de Israel, Ele não dorme. O Santo de Israel,
está sempre presente ao nosso lado. Muitas vezes, nós que nos afastamos de Deus, nós que deixamos de orar, nós que deixamos de falar com Ele por problemas que temos em casa, no serviço, e sempre deixamos para depois. Devemos, como Salomão fez, orar a Deus, e com certeza Deus irá responder às nossas orações. Embora tenha sido originalmente escrito para a nação de Israel este texto, devemos nos apresentar sobre esses princípios bíblicos que perduram por todos esses tempos. Devemos olhar para as promessas escritas nesse livro, a Bíblia Sagrada, e saber que Deus tem algo maravilhoso para mim e para a sua vida. Não devemos deixar de orar, devemos deixar de olhar para Deus, de ler a palavra de Deus. Devemos estar sempre, constantemente, nos debruçando sobre a palavra de Deus e orando ao Santo de Israel. Você que ama a Deus, você que ama a nossa nação, você que está comprometido com as coisas de Deus, eu convido você a estar orando nesse momento. Convido você a baixar a sua cabeça e elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos colocamos, sabendo que o Senhor nos escuta. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja intervindo, Senhor, na nossa nação, intervindo, Senhor, no mundo, que, se não contrariar a sua vontade, que o Senhor esteja eliminando este vírus, eliminando as situações que ocorrem no nosso país e no planeta, Senhor. Pedimos por aquelas pessoas que estão em dificuldades, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão doentes em casa, pessoas que estão sofrendo por uma falta de emprego, Deus. Mas sabemos que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha também, Senhor. Pedimos, segundo a Tua vontade, que o Senhor esteja derramando as mais ricas bênçãos na vida dos Teus servos, Senhor. Pois sabemos que do alto vem a nossa salvação. Obrigado, Deus, obrigado porque podemos orar, podemos falar contigo, Senhor. E é com a certeza que o Senhor já escutou as nossas orações, que o Senhor vai fazer, segundo a Tua vontade, muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Obrigado, Deus, pois oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus esteja abençoando a sua vida. Teremos agora momentos de louvor, momentos da palavra de Deus, e que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Graça e paz, igreja, vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença, Senhor, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Deus, eu te peço, Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa o ministério ao qual congregamos, Batista Nova Vida. Vai, Senhor, dando força, graça para cada um, para todo o ministério, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoando o corpo diaconal, os pastores, os departamentos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, visita, Senhor, nesta hora cada um, Senhor, visita o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, nos 4 cantos do mundo, Senhor. Deus, entra com mãos fortes, Senhor, vai visitando, Senhor, os enfermos, vai visitando os enlutados, vai confortando os corações, vai dando força, graça, repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor. Pai, derrama, Senhor, um bálsamo de cura sobre a vida de cada um, sobre os seus lares, Senhor. Pai, aleluia, Senhor, que nós possamos, Senhor, buscarmos a Tua face, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, nos enchermos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos enchermos, Senhor, meu Deus, meu Pai, da Tua presença, Senhor, para que nós possamos ter força, Senhor, para combater o mal de cada dia, Deus. Deus, nessa hora, Senhor, eu te peço, Senhor, assim como o Teu servo Davi orou, Senhor, eu oro nesta hora, Deus. Esquadrinha, Deus,
o nosso coração, Senhor, e vê se é um caminho mau e guia-nos por caminhos que nos levam à vida eterna, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, no poder da oração e creio na Tua palavra, Senhor. Pai, aleluia, a Tua palavra diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Pai, e que praga alguma chegará à Tua tenda, assim como o Teu salmo fala, Senhor. Eu creio desta maneira, Senhor. Pai, aleluia, que nenhum mal vai nos atingir, Senhor, e que praga alguma chegará à nossa tenda, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira, Senhor, e o Senhor vela para cumpri-la, Senhor. Deus, por isso eu te peço, Senhor, repreende, Senhor, esse mal que tem assolado a face da terra sobre o lar dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Vai dando, Senhor, força, graça, vai dando, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, o reconforto, Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, a confiança, Senhor, aleluia, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Deus, ter em Ti, Senhor, a fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, que remove montanhas, Deus. Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor, nesta hora, Senhor, é o que eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Cura, Senhor, os enfermos, libertas, em nome de Jesus. Amém. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Do início, vem! Vem, esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Declare toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Olá, neste culto que prestamos ao Senhor, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Números, capítulo 23, a partir do versículo de número 13. Me acompanhe na leitura que farei, a minha versão é Nova Versão Internacional. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim,
no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele, no caso, o Senhor Deus, ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a vocês que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Você deve conhecer esta passagem das Escrituras. Nós, na verdade, deixamos de ler o capítulo 22 e parte do 23, e isso vai até o capítulo 24, quando o contexto é o seguinte: o povo de Israel, já liberto do Egito, já tendo atravessado o Mar Vermelho, agora já estava caminhando para a Terra Prometida. E os povos que estavam ali na região ficaram alvoroçados, porque sabiam que Israel estava ali para dominar, para conquistar. Então, esse tal rei Balaque, rei dos Moabitas, ele então vai ficar com medo de Israel e vai procurar uma figura muito curiosa, um profeta que não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte da aliança com Deus, mas tinha uma conexão muito especial com Deus de Israel. E eles vão procurar, Balaque vai procurar a Balaão, esse profeta, e vai contratá-lo para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel, né? Porque Balaão era tido como um tipo de um vidente, um profeta, então chamaram-no para que ele pudesse amaldiçoá-lo. Está no capítulo 22, diz assim a mensagem de Balaque para Balaão, no versículo de número 5 do capítulo 22. Ele diz assim: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim, Balaque. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa, presta atenção, pois sei que aquele que você, Balaão, abençoa, é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então eles foram atrás de Balaão, porque ele tinha essa fama, não é? E queriam contratá-lo para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Então, estavam pagando para que ele amaldiçoasse, lançasse maldições contra Israel. Pois bem, Deus vai interferir
nessa situação, realmente ele vai falar com Balaão, vai permitir que Balaão fosse ao encontro de Balaque, toda a liderança, e ali, diante de Balaque, Balaão vai proferir uma série de oráculos que irão contra a vontade do rei Balaque. Porque ao invés de amaldiçoar a Israel, Balaão só foi autorizado a abençoar Israel. Isso leva Balaque à ira, né? Ele fica muito irado com isso, e no final de tudo ele acaba despedindo Balaão, muito irado, e não o recompensa, não paga nada para Balaão, porque ele fica muito contrariado. No entanto, eu quero destacar nesse segundo oráculo de Balaão, essa segunda bênção que Balaão profere em favor de Israel, os seguintes detalhes aqui que me levam a pensar por que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Pelo menos não da forma como Balaque queria. Por que é que o povo de Deus não pode ser, impossível amaldiçoar o povo de Deus? Eu quero responder esse porquê com 3 motivos que estão nesse texto que acabei de ler. A primeira razão que me leva a concluir que é impossível amaldiçoar o povo de Deus, como Balaque pediu a Balaão, é porque Deus, esse Deus que cuida desse povo, que separou este povo, é um Deus que não quebra a sua promessa de ser o Deus desse povo. Veja aqui no versículo de número 19, quando Balaão se volta para Balaque e diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Ou seja, Deus abençoou o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Então, isso não pode ser revertido. Deus não pode abrir mão da promessa que ele fez ao seu povo. Lá em Gênesis capítulo 12, ele se voltou para Abraão e disse para Abraão, na época Abraão só, que ele seria abençoado, seria uma bênção para todas as nações. Então, o que Deus promete, jamais ele esquecerá ou quebrará a sua promessa. É por causa desse Deus que é fiel à sua palavra que eu posso garantir a você que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado como Balaque pediu a Balaão. Você sabe que nesses dias, né, nós temos ouvido muito essa mentira, né, que vem até de alguns púlpitos, dizendo ao povo que desconhece a palavra de Deus, que os que estão sofrendo porque são vítimas de trabalhos, de feitiçarias, de magias, de bruxarias que foram feitas contra eles. Ora, se estes que estão sofrendo fazem parte do povo de Deus, se realmente tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, se são o templo do Espírito Santo, eu tenho absoluta convicção que não foi por causa de trabalho, de macumba, de feitiçaria ou bruxaria que o levou a sofrer. Há outros motivos, mas não esse. Porque não vale encantamento contra o povo de Deus. Veja o que diz aqui a palavra de Balaão para Balaque. Ele diz: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Versículo de número 21. E no versículo de número 23 ele diz: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Aí você vai poder dizer: mas era contra Jacó, promessa para Jacó, é para Israel. Não se esqueça
que a igreja é o novo Israel de Deus. Nós somos parte do povo de Deus. E, portanto, essa promessa de cuidado e proteção de Deus cabe a nós. E Deus, nós temos um Deus que não pode mentir, não se arrepende como homem, não quebra as promessas como ser humano, mas ele é um Deus fiel à sua palavra. E é por isso que eu posso confiar que maldições do tipo que Balaque queria contra Israel jamais nos atingirão por causa do Deus a quem servimos. A segunda razão pela qual eu posso ter certeza de que o povo de Deus, é impossível o povo de Deus ser amaldiçoado como Balaque queria que Balaão amaldiçoasse, é porque Deus está conosco. Veja, versículo de número 21, no primeiro, versículo 19, diz, olha, Deus não deu um homem que pega, não é como o homem que mente, né, que se arrepende, o que ele fala vai acontecer e não tem como mudar. Em segundo lugar, ele vai dizer no versículo 21, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, versículo 21, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Eis a segunda razão. O Senhor está no nosso meio. Sabe como ele está no nosso meio, meu irmão, minha irmã? Através do seu Santo Espírito que habita em nós. Somos todos nós templo do Espírito Santo, conforme ensinou Paulo aos Coríntios. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem quiser nos destruir será destruído, porque nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus também nos ensina lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus está no nosso meio. Eis a segunda razão porque nós não virá contra nós uma maldição como Balaque quis que Balaão lançasse contra o povo de Deus. Nós somos, não somente é uma palavra de Deus, que Deus está prometendo a nós, que está nos abençoando, nos protegendo, cuidando de nós, mas também porque Deus está no meio de nós. E mais, o versículo 21 diz que o brado de aclamação do rei está no meio deles. É interessante, porque Moisés não era rei. Moisés era um líder levantado pelo Senhor para que, através da mão poderosa do Senhor, ele pudesse liderar Israel, tirar o povo do Egito, debaixo da boa mão poderosa do Senhor, e levar todo esse povo até a terra que mana leite e mel. Mas ele não era rei, ele era um líder. Que rei é esse, então? O rei é o próprio Deus. Então, veja, o brado de aclamação do rei, Deus, está no meio deles. E hoje, na igreja do Senhor, nós temos o nosso rei, que é Deus, cujo nome é Jesus Cristo. Então, Jesus, o brado de aclamação do rei, está no nosso meio, nos nossos lábios, quando nós louvamos e adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como soberano das nossas vidas, confirmamos a sua presença no nosso meio. Por isso nós não precisamos temer. Há pessoas, talvez, más, que queiram contratar feiticeiros, magos, bruxos, para que façam feitiçarias, macumbas contra nós, contra o povo de Deus. Mas o texto diz que não vale encantamento contra o povo de Deus. Por quê? Porque Deus está no meio do seu povo. Deus está conosco, está em nós. Não é o cântico de Paulo, Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a palavra do apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por que eu vou temer quando alguém disser, olha, fizeram um trabalho contra você, fizeram uma feitiçaria contra você, repreenda em nome de Jesus. Que é uma mentira, porque isso não vai te alcançar, não vai te atingir, porque você está debaixo da cobertura do poder de Deus.
é a promessa de Deus. Se nós descansamos à sombra do Altíssimo e fazemos dele a nossa morada, não é promessa que já está lá no Salmo 91, que ele nos ouviria na nossa angústia, nos livraria do mal? Ele mentiria a respeito disso? Claro que não. Estamos debaixo da proteção de um Deus que não pode mentir, que não pode quebrar a sua promessa, porque ele é fiel àquilo que ele fala. E mais, esse Deus onipotente está no nosso meio, está em nós, através do seu Santo Espírito. Eis a segunda razão, porque o povo de Deus, é impossível amaldiçoar o povo de Deus como Balaque pretendia. Em terceiro lugar, versículo de número 22 está assim: Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Vejam o que Deus tem feito. Esse Deus, de uma maneira extraordinária, manifestando o seu poder extraordinário, excepcional, livrou Israel das garras da escravidão. Ele libertou Israel. Ele redimiu a Israel. Ele resgatou Israel. Ele salvou Israel. Se ele salvou dessa maneira tão extraordinária, nada pode ir contra Israel. Essa maldição desejada por Balaque contra Israel não faria efeito nenhum diante desse Deus que salvou Israel de forma tão poderosa das garras do Egito. E não somente isso, ele capacitou o povo de tal maneira, com uma força tamanha, que foi comparada à força do boi selvagem. Ele deu a Israel a capacitação para conquistar a terra prometida. Isso estava acontecendo. Então, essa é a terceira razão. Deus salvou de forma poderosa o povo de Israel das garras do Egito e capacitou esse povo, de modo que agora eles estão vencendo, estão conquistando. Para nós, nos dias de hoje, Deus nos salvou de uma maneira extraordinária, poderosa na cruz do Calvário. É através do poder do sangue de Jesus que eu e você fomos salvos da condenação eterna do nosso pecado. E agora somos capacitados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O próprio poder do Espírito de Deus se manifesta em nós, seu templo. Todos nós somos templo do Espírito Santo. De modo que, se nós estamos assim, debaixo desse benefício, dessa bênção, de termos sido salvos pelo poder de Jesus Cristo, salvos da escravidão, do pecado, do diabo, da carne e do mundo, aí agora nós estamos debaixo da orientação, debaixo do senhorio de Cristo Jesus, somos agora capacitados pelo poder do Espírito. Nenhuma maldição, da forma como Balaque queria, pode alcançar o povo de Deus. Por isso, a mensagem que eu quero trazer aqui, em resumo, não é possível amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Primeiro, por causa do Deus que não mente, que não se arrepende, que é fiel à promessa que ele fez ao seu povo, de cuidar dele, de amá-lo, cuidar dele e protegê-lo de todo mal. Em segundo lugar, não é possível amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque Deus, esse mesmo Deus, está no meio do seu povo. Ele hoje se manifesta através do seu Santo Espírito em nossas vidas, vez que nós somos templo do Espírito Santo.
E o brado da aclamação do Rei está no nosso meio, nos nossos lábios, porque quem reina em nossos corações é Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Terceiro lugar, não é possível amaldiçoar o povo de Deus como Balaque queria. Por quê? Porque Deus nos salvou poderosamente. Deus nos salvou e nos capacitou de tal forma que podemos declarar, como Paulo, que somos mais do que vencedores. Meu irmão, minha irmã, não vamos mais ouvir aquelas falácias, aquelas falsas palavras, mensagens que dão a entender que somos ainda reféns do faraó do nosso tempo. O faraó do nosso tempo tem um nome, Satanás. Nós não somos mais escravos dele. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Libertos pelo sangue de Jesus, nós somos cobertos pelo seu sangue, protegidos e livres de todo mal. Não tenhamos mais esse temor, alguém fez uma macumba contra mim, um trabalho contra mim, por isso que eu estou sofrendo tudo isso. Se você realmente entregou o seu coração a Cristo Jesus, se você tem a Jesus como seu Senhor, seu proprietário, seu Salvador, você não tem que temer esse mal. Não há por que temer esse mal, porque o Espírito de Deus habita em você e colocou em você o selo de Deus. O selo que lhe garante ser você um escolhido, uma escolhida do Senhor, garantindo também que você e eu, e todo o povo de Deus, nos encontraremos juntos naquele grande dia, saudando a chegada do nosso Redentor. Lembre-se sempre disso. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo medo dessas mentiras e possa se posicionar, repreendendo, inclusive, aqueles que querem sustentar essas mentiras. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado como Balaque quis que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Exatamente por causa do Deus a quem nós servimos. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe.